conexão com o Kleber Galerani, que é professor nos cursos de Direito e Ciência Política da Cruzeiro do Sul e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, bom dia, obrigada por estar com a gente nesse dia histórico. Gostaria de saber a sua opinião. Olha que momento impactante, né? Importante, principalmente, vamos dizer assim, claro, para as gerações mais jovens, que nunca viram, né, antes uma coroação assim, real, né? Inclusive a oportunidade de ver as joias que são relíquias sendo usadas de verdade na prática, ou seja, é história viva, não é? Muito bom dia, Kelly, William, os telespectadores também da Record News. É uma honra novamente estar com cada um de vocês nesse dia tão importante, conforme você bem indicou, em que a história está sendo escrita à nossa frente e temos a honra de participar como telespectadores vivos. Certamente para aqueles que são súditos mais jovens e para os jovens em geral no mundo, acompanhar uma coroação como esta, demonstrando a longevidade e a estabilidade de uma monarquia que já perdura ao longo de séculos, indica que, embora nós estejamos no mundo cada dia mais rápido e complexo, algumas tradições e também alguns protocolos permanecem a despeito da globalização e dos movimentos em que nós percebemos relações cada vez mais líquidas. Tenho por certo que para os jovens isto impactará muito e para muitos deles até mudar um pouco sobre a imagem que tem da monarquia, uma vez que nós percebemos que a resistência maior à monarquia dentro do Reino Unido vem justamente da população mais jovem, Kelly. Pois é, mas que agora presencia uma coroação que movimenta muita gente, traz muito turista e, olha, foi emocionante, né? Principalmente as canções, você vê todas as tropas passando pelas ruas, não tem como a gente não se emocionar, William Oliveira. E a gente viu há pouco que eles voltaram, a gente até ficou confuso se era uma imagem recuperada ou não, mas eles voltaram para novamente saudar a população, eles voltaram sozinhos, aí abriu a janela, a porta ali e saiu um fotógrafo lá no fundo para tirar, acredito que para tirar uma foto sem outras pessoas em volta, fizeram a imagem, eles deram um tchauzinho, os pais voltaram e aí eles se recolheram novamente. Kelly, às vezes eu fico ansioso para esperar 5 minutos por um lanchinho. Você imagina esperar 70 anos para ser rei? Mas ele esperou sendo treinado, representando realmente a Rainha Elizabeth em vários momentos. Nesse sentido, professor, o senhor acha que vem a maturidade? Claro, ele é o mais velho a assumir esse cargo, mas também existe já uma experiência maior, né? Principalmente em relação quando a Rainha Elizabeth II assumiu o trono. Perfeito, Kelly. Nós percebemos que em relação ao modelo presidencialista, como é o modelo brasileiro, em que muitas vezes se alega que aquele que é o chefe de Estado não tem um preparo para poder assumir aí o cargo, nós observamos que no Reino Unido, como vocês bem indicaram, já desde o nascimento nós temos o preparo de Charles, outrora príncipe e agora rei, para assumir o trono. Então nós percebemos que ao longo desses anos ele adquiriu experiência e mesmo que agora esteja sendo coroado rei, como a Rainha Elizabeth foi uma rainha muito longeva e nos finais dos anos da sua vida já a sua estrutura física e a sua condição de saúde já não era das mais favoráveis, ele já representava em muitos compromissos reais, inclusive atuando como se estivesse representando propriamente a monarquia, inclusive vindo ao próprio Brasil e muitos países, inclusive os países que compõem a Commonwealth, a Comunidade Britânica de Nações. Observe então que de algum modo essa experiência com certeza, Kelly, contribuirá, em particular porque nós temos aí também um primeiro-ministro jovem, né? Então é uma forma de contrabalancear, né? Se lá no passado nós tínhamos uma Rainha Elizabeth com menos idade e primeiros ministros, uma estrutura de governo um pouco mais longeva, agora nós temos o inverso, Kelly. Exatamente, é um cenário bem diferente. E um momento que nos chamou bastante atenção durante a coroação, professor, foi quando o príncipe William
fez o juramento de lealdade ao pai. A gente viu nitidamente que o rei Charles III ficou emocionado. Foi talvez o momento que deu para perceber mais a emoção do rei Charles III durante a coroação. Ou seja, é a garantia da continuidade, né? Esta é uma das grandes vantagens da monarquia, né? A continuidade, o saber o que virá depois. E nós percebemos que o reinado propriamente de Charles, ele é encarado como um reinado de passagem, um reinado de transição. E nós observamos que, em particular, William e a sua esposa têm um carisma muito acentuado, até mais do que propriamente Charles. E isto contribuirá certamente para que, quando chegar William ao poder, se tenha aí esta continuidade, que é um elemento fundamental. Em particular, quando nós estamos falando de um Reino Unido, num contexto atual, com grandes desafios políticos, econômicos. Então, isto garante uma estabilidade maior num contexto bastante conturbado, Kelly. Professor, e nesse contexto eu acho que é um momento muito importante para todo o Reino Unido, porque mais de 100 chefes de estados estão em Londres participando de toda essa cerimônia, e é um momento estratégico, inclusive para parcerias com o Reino Unido, de aproximação, de relações diplomáticas. Certamente, Kelly. Nós percebemos que este momento é um momento que tem a sua simbologia histórica, política, cultural, mas não há que se deixar de lado também aspectos econômicos. Então, perceba-se, enquanto esses protocolos e toda o passo a passo da coroação se desenvolve, nós temos uma série de reuniões paralelas, inclusive com o chefe de Estado e Governo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em prol de incrementar as relações políticas e econômicas. Em relação ao Brasil, por exemplo, o Reino Unido é o 20º maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Na Europa, ele é o 7º lugar nas exportações brasileiras e o 6º lugar nas importações. Para que se tenha uma ideia, Kelly, o Reino Unido ele está no 2º lugar entre os países com mais investimento potencial no Brasil. Então, ele investe em indústria extrativa, indústria de transformação, em atividades financeiras, comércio de peças e acessórios para veículos. Então, é inegável a importância das relações econômicas neste contexto em que o Reino Unido está projetado para o mundo, podemos assim dizer. Não é nem a sombra daquilo que foi o império do passado, mas certamente, em sendo a 6ª maior economia do mundo, tem uma força ainda bastante acentuada, Kelly. Pois é, e a gente lembra também que essa é a única monarquia que faz uma cerimônia de coroação como essa. Então tem uma relevância muito grande, né, professor? Com certeza, né? Nós percebemos que muitas das monarquias ao longo da história foram perdendo força. Para que o telespectador tenha uma ideia, se no passado a grande maioria dos estados modernos eram monarquias, hoje apenas 10% dos estados do mundo são monarquias, ou seja, de cada 10 países, apenas um é monarquia. Isso porque ao longo da história a monarquia vem perdendo força, perdendo aquele apelo em prol, em particular, de regimes democráticos, regimes republicanos. E dentro deste contexto, pensamos até o Brasil, né, que nós tivemos um império com Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois em 1889 transformamos-nos em uma república. Perceba que um evento como este é um evento cujo custo econômico é bastante acentuado. E num contexto econômico em que o Reino Unido passa por um cenário de inflação, de aumento do preço da energia, de aumento do preço dos alimentos, da queda da cotação da libra esterlina, fazer uma coroação como esta, sendo um dos poucos países que assim ainda o fazem, gera um custo econômico bastante acentuado, que gera um desgaste, em particular com os súditos, né? Estamos falando aí, trazendo para o real, em pouco mais de 600 milhões de reais investidos nesta
desta coroação. Por óbvio, nós temos, por um outro lado, uma contrapartida por meio de influxos financeiros advindos do turismo, da venda de itens, da projeção que nós chamamos do Reino Unido por meio daquilo que nós, em relações internacionais, chamamos de soft power, ou seja, o poder brando, né, da influência do Reino Unido do mundo, mas a coroação, em sendo o Reino Unido um dos poucos países que assim fazem, está enfrentando um certo desgaste, Kelly. Professor, muita gente perguntou o seguinte, olha, por que só agora a coroação, né? A gente lembra que a Rainha Elizabeth II morreu em setembro do ano passado e a coroação só acontece agora. Bom, o primeiro motivo é o respeito ao luto, né? Tanto para todos os súditos quanto para a própria família real, tinha que ter um período de respeito a esse luto. E hoje a gente entende muito bem o segundo motivo, né? Que é a questão da organização de um evento desse porte, um evento gigantesco. E também a gente vê a alegria no rosto das pessoas. Então, esse é o momento realmente que dá para comemorar, que dá para festejar o novo rei, o que não aconteceria, claro, de forma alguma no ano passado, não é, professor? Perfeita a tua colocação, Kelly. Percebemos que há este interstício, né, esse período em que se aguarda após a morte da rainha para que haja a coroação. É importante identificar para o telespectador que não é neste momento que ele se torna rei. Ele se torna rei quando a rainha vem a óbito e, de algum modo, nós percebemos que a tradição indica que a partir dali, enquanto sucessor do trono, ele já tornou-se rei. Inclusive, alguns reis foram, de algum tempo, reis sem terem sido coroados, reinaram por pouco tempo. A coroação, ela tem um caráter mais simbólico, mais festivo e também protocolar, por óbvio. Perceba que, respeitado este período de luto que nós tivemos da morte da rainha, há um novo contexto em que já se observou a atuação de Charles ao longo de alguns meses e agora existe, ou pelo menos deveria existir, um novo clima para que haja a coroação num tom mais festivo. Percebemos que o respeito a este luto e também o preparo para este momento são elementos importantes para identificar a razão deste intervalo de vários meses até a ocorrência da coroação de Charles. Certamente um momento histórico, Kelly, um momento em que muitos de nós talvez não teremos oportunidade de presenciar novamente. E para as gerações mais novas, um momento único, Kelly. Que a gente transmite ao vivo para você que acompanha a Record News desde as 5h30 da manhã. Estamos trazendo cada detalhe para todo o Brasil e para mais de 150 países. William Oliveira. Professor, acho que era importante a gente pontuar também, né? Quando a gente fala monarquia, a gente às vezes pensa em rei, rainha, assiste muito filme medieval, né? Mas acho que é importante lembrar que são reis e rainhas de uma democracia, né? Porque a gente tem outros reis e rainhas que são absolutistas, né, no mundo, que mandam e desmandam, mas nesse caso nós temos uma democracia plena estabelecida, né? Correto, William. Isso é importante destacar aos telespectadores da Record News, que nós não estamos tratando daquele modelo monárquico absolutista, ou seja, daquele modelo monárquico em como a monarquia surgiu, em que nós tínhamos um rei absoluto cujos poderes estavam concentrados nele. Muitas vezes o que nós hoje imaginamos como a divisão, a separação tripartite de poderes, né? O poder executivo, legislativo, judiciário, cujas bases teóricas advêm lá da antiguidade e aperfeiçoado por Montesquieu, esse modelo monárquico originário não é o modelo britânico. O modelo britânico é o modelo de monarquia parlamentarista. Então nós estamos conjugando dois fatores, né? Existe a monarquia em oposição à república e o parlamentarismo em oposição ao presidencialismo. O Brasil
é uma república presidencialista. O Reino Unido é uma monarquia parlamentarista, em que nós temos a divisão de duas figuras chaves. Nós temos a figura do chefe de Estado e a figura de chefe de governo. No Brasil, o presidente ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. No Reino Unido, não. Nós temos o rei enquanto chefe de Estado, que tem a função da representação externa, da relação com os países, e o primeiro-ministro, que é indicado normalmente pelo partido que venceu as eleições, porque estamos falando de uma democracia, como você bem indicou, William. O partido que venceu as eleições indica o primeiro-ministro, que posteriormente e protocolarmente é chancelado pelo rei. Então, quem governa efetivamente é o primeiro-ministro e não propriamente o rei. Aliás, o rei, num contexto histórico em que houve uma limitação deste poder monárquico, em particular pelo fortalecimento do poder legislativo, o fortalecimento do parlamento, isto vem lá desde 1215, com a Carta Magna, entre outros aspectos que ao longo do tempo foram limitando o poder do rei, nós verificamos que o modelo é de uma monarquia parlamentarista. O rei é chefe de Estado, o primeiro-ministro chefe de governo, um parlamento forte que elabora as leis, e ele tem um papel mais de manutenção da estabilidade e da continuidade. Importante observar, só mais um detalhe, que existem países parlamentaristas que elegem o chefe de Estado. O caso da Alemanha, por exemplo. A Alemanha é uma república parlamentarista, em que existe a eleição para primeiro-ministro e eleição para presidente. São duas eleições. No caso do Reino Unido, nós temos o chefe de Estado, no caso o rei, sendo cujo cargo ocupado por linha sucessória, e a eleição indireta do primeiro-ministro por meio da escolha, sendo ele normalmente indicado pelo partido que venceu as eleições parlamentaristas, ou as eleições do legislativo, melhor dizendo, William e Kelly. Boa observação, William. Professor, ainda nessa linha, em alguns momentos da história, a Rainha Elizabeth teve 14 primeiros ministros, alguns deles eram, em alguns pontos, defensores da República. Até a Liz Truss fazia muitas críticas à monarquia e depois virou primeira-ministra. Mas muitos relatavam que mudaram seu conceito quando no poder, porque justamente a rainha ou o rei se tornava um ombro de consolo nos momentos mais difíceis, né? Porque o primeiro-ministro muitas vezes passa, mas o rei ou a rainha permanece, né? Então, até aqueles que chegaram ao cargo criticando, muitas vezes se converteram à monarquia, digamos assim, né? Perfeita observação, William. Nós percebemos que não por acaso Elizabeth conseguiu governar por mais de 70 anos. 70 anos de reinado, nós estamos falando de 7 décadas em que ela passou por grandes transformações políticas e econômicas. Pegou o final da Segunda Guerra Mundial, naquele contexto de nascimento da bipolaridade, todo o período da Guerra Fria, o declínio do modelo de bem-estar social. Como você bem indicou, nós estamos falando de 14 primeiros ministros. Em todos esses momentos, ela, embora muitas vezes o governo estivesse em xeque, embora o contexto político não fosse um contexto favorável, ela manteve-se dentro das 4 linhas, não exacerbando aquilo que deveria ser propriamente o seu lugar. Ela soube muito bem o seu lugar, demonstrando que não usurparia este papel no sentido de retroceder para um modelo que se aproximasse mais do modelo absolutista. E isto garante uma estabilidade, garante uma segurança maior em contextos de crise. Situações que nós não temos, por exemplo, num caso de uma república como o caso brasileiro, né? Então, quando se tem um monarca que sabe o seu papel, como Elizabeth o soube, e certamente nós percebemos que
Charles nesta mesma linha provavelmente seguirá. Isto garante ao Reino Unido uma estabilidade maior em períodos de instabilidade política, econômica, social, como nós estamos observando nos dias atuais, uma inflação que já ultrapassa 10 dígitos, uma inflação persistente, mesmo com a atuação muitas vezes das autoridades monetárias, em que, em particular no inverno, o preço da energia triplicou. Isso gerou aí uma insatisfação enorme num país considerado rico, mas cuja pobreza tem se acentuado, em particular até os bancos de alimento, que muitas vezes eram utilizados por pessoas sem teto. Hoje, muitos cidadãos que trabalham, às vezes em período integral, dependendo, às vezes, de doações para poder sobreviver. Então, esta estabilidade política da monarquia, em particular a monarquia inglesa, ela é importante num país que tem um posicionamento central no mundo. William Kelly. Pois é, e a gente vê que a chuva apertou um pouquinho lá em Londres, né? Mais guarda-chuvas sendo aberto. Bom, professor, eu gostaria de que o senhor fizesse uma análise com a gente com relação à monarquia, tradição versus modernidade. O senhor disse agora há pouco, houve uma evolução dos tempos. Como manter, então, toda a tradição, mas também se atualizando? Esse é um dos grandes desafios, Kelly. Nós temos uma máxima no Ministério das Relações Exteriores, representado aí pelo Itamaraty, que a grande tradição é saber renovar-se. Saber renovar-se mantendo a tradição não é uma tarefa simples, mas se nós verificarmos como se deram as alterações sociais, a diminuição, podemos assim dizer, da distância entre o político e o povo. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos a proximidade e a possibilidade de acompanhamento de eventos como esse em tempo real, né? Ainda que a coroação da Rainha Elizabeth tenha sido a primeira a ser transmitida ao vivo aí para o mundo, hoje nós estamos falando de uma transmissão multimodal, né? Por exemplo, a Record News, nós estamos aqui ao mesmo tempo na televisão, estamos ao mesmo tempo na internet para mais de 150 países acompanhando essa transmissão, e observe que este contato mais aproximado é uma forma também de modernização. Os próprios gestos do príncipe Charles, quando lá no funeral da sua mãe, de cumprimentar os súditos, de aproximar-se deles, de demonstrar este vínculo maior, são iniciativas nesse sentido. Ou mesmo quando nós falamos de William e também da Kate Middleton, que de algum modo nós observamos que até alguns gestos simbólicos dela, quando utiliza algumas roupas que se aproximam um pouco mais do povo, algumas roupas que estariam a acesso da população, tudo isso são gestos pequenos, mas que indicam esta aproximação. Então, há um movimento duplo, né? Um movimento de manter a tradição, mas de buscar atualizar esta monarquia também aos dias atuais, até pelos temas tratados, né? Observe, por exemplo, Charles, dos temas que cuidava, foi vanguardista no tema da proteção ambiental, na ideia de desenvolvimento sustentável, e aquele desenvolvimento econômico que seja socialmente justo e ambientalmente correto. Desde a década de 1980 é uma das grandes bandeiras que ele tem. Se nós formos pensar um século atrás, pouco mais de um século atrás, era desenvolvimento econômico a qualquer custo. Não havia um pensamento desse modelo de desenvolvimento sustentável. Essa também é uma forma de atualização da monarquia com os temas e com as pautas que estão em voga na atualidade. Kelly, William. Professor, eu disse há pouco que a chuvinha aumentou, né? Vamos ver onde está a Patrícia Nielsen, em algum ponto de Londres. Patrícia, agora, além da capa, é preciso ter guarda-chuva, né?
Kelly, a chuva ela engrossou e aí a capa não deu jeito, né? Tive que pegar o guarda-chuva, mas tá tudo bem, a festa, né? A cerimônia e todo o show que teve aqui aéreo terminou. Lá dentro agora do palácio, a família deve estar reunida, almoçando, porque afinal de contas eles estão aí nessa função toda desde as 10 horas da manhã que saíram aqui do palácio, então agora eles devem estar almoçando, um almoço só mesmo para a família, para os membros da família real, todos os membros que vocês viram aí apareceram na varanda do palácio, eles estão agora reunidos lá dentro. Quem não foi visto por lá, né, vocês que estavam acompanhando também aí do estúdio, o Brasil todo, lá na varanda apenas os membros que estão na ativa, que estão trabalhando, que tem um papel na monarquia. Então, o príncipe Harry, que foi visto na abadia de Westminster, não foi visto por aqui. Então, ele provavelmente pode ter seguido para o aeroporto, né? Ele veio da Califórnia, ele veio dos Estados Unidos, chegou ontem aqui na Inglaterra praticamente para uma aparição relâmpago, porque ele só foi visto na abadia e o que tudo indica, as especulações é que ele pega ainda um voo ainda hoje para ir para os Estados Unidos encontrar com a esposa dele, a Meghan Markle, que não veio para a cerimônia, e os dois filhos, Art e Lilibet. Inclusive, Art está fazendo aniversário hoje, 4 aninhos. Bom, aqui, depois do almoço, eles devem descansar, afinal de contas, foi um dia longo para todos, e eles precisam se preparar para a festa de amanhã, porque tem mais celebração, viu? Uma grande festa foi organizada nos jardins do Castelo de Windsor, que fica mais ou menos uns 40 quilômetros aqui de Londres. Então, a celebração amanhã com várias bandas, vários cantores, né, e famosos como Lionel Richie e Katy Perry vão estar lá para brilhantar essa festa, receber o rei Charles III e a rainha Camilla Parker Bowles e outros membros da realeza que vão estar lá especialmente para essa celebração. E muita gente viu, o público lá, 20 mil pessoas, mas vai ser um evento fechado. Foram sorteados, na verdade, 10 mil ingressos entre o público, então qualquer pessoa podia participar desse sorteio, e os outros ingressos foram aí distribuídos entre convidados, também muitos representantes de entidades de caridade que são apoiados também pelo rei e pela rainha, trabalhadores do NHS, que é o sistema de saúde público aqui do Reino Unido. Então é um fim de semana chuvoso, mas um fim de semana de muita festa, de muita celebração. Afinal de contas, um momento único, um momento muito esperado, né? O rei esperou aí 70 anos por esse dia. Ele tem 74 anos, o monarca mais velho a ser coroado. Então é muita emoção para os britânicos e também, obviamente, né, para a família real, que está em festa agora. Vou deixar eles descansarem e amanhã continua. Volto com você aí, Kelly, no estúdio. Obrigada, Patrícia, pelas informações ao vivo, direto de Londres. E a gente continua agora. É um mar de guarda-chuva, hein? Muita gente com guarda-chuva, porque realmente a situação complicou por lá. Mas como a gente sempre disse aqui, né, é característica de Londres. Olha só a alegria, as pessoas sorrindo, festejando. Acho que vale a gente lembrar também, né, professor, que a gente falou muito da questão do foco ambiental do rei Charles III, mas em 1976, ou seja, há bastante tempo já, ele criou uma fundação para apoiar jovens no trabalho e na educação. Ele sempre foi também um forte ativista nessa questão, da capacitação profissional voltada para os jovens. Isso mesmo, Kelly. Observe que o tema educação foi sempre muito caro para outrora príncipe e agora rei Charles. Observe que a necessidade de aperfeiçoamento educacional, em particular num contexto em que nós temos um mundo cada dia mais exigente das formações, faz com que muitas vezes haja alguns abismos, né? Nós temos uma parcela da população que tem acesso a uma educação de maior qualidade e um grande número da população que muitas vezes não tem este acesso. Ciente disso, Charles envolveu-se, além da questão ambiental, também em aspectos relacionados à formação educacional e profissional dos jovens. Lembrando que a educação ele tem um duplo vetor, né? Nós temos, por um lado, o benefício direto e imediato, que é a busca pela inserção do jovem no mercado de trabalho. Mas, por um outro lado,
a educação também contribui para a formação cidadã, que é um dos aspectos mais relevantes quando se trata de uma democracia. A participação de pessoas que tenham acesso à educação faz com que haja uma melhoria qualitativa da democracia. Então, nós observamos que desde muito cedo, já há muitas décadas, há este olhar por parte de Charles da necessidade de investir em educação. E uma das vertentes de atuação da família real é justamente apoiar projetos ligados a distintas áreas no sentido do desenvolvimento social. E a educação foi escolhida desde cedo para ele como uma das prioridades. Isto enquanto professor, né, enquanto representando aqui muitos professores também que me ouvem, alunos, isto é uma mensagem até para o nosso país, né? Investir em educação é fundamental para construir uma nação rica, próspera, democrática e que haja, de algum modo, um desenvolvimento social equilibrado. Como muito bem observado, Kelly, essa participação de Charles merece essa nota. William Oliveira tem uma pergunta para o senhor, professor. Professor, ainda falando um pouquinho nessa linha, né? Além dessa questão do ativismo ambiental, de educação, a própria site da família real fala de dezenas de instituições de caridade que tem o rei Charles aí como um dos entusiastas, né? Essa deve ser uma das bandeiras que ele vai levantar ainda mais ao longo do seu reinado, né? Tirando aquelas polêmicas que já disse no passado em relação a algumas questões que até causou um burburinho no governo. Acho que agora, como rei, ele deve elevar ainda mais essas instituições e essas bandeiras, fazendo o seu papel como monarca, né? Bem observado, William. Nós estamos falando aqui, posso dizer, de uma máxima em falar menos e fazer mais. Ele terá que cuidar cada vez mais da maneira como se pronuncia, como se posiciona, para não colocar o governo, ou o chefe de governo, em situações de constrangimento, às vezes mostrando um descompasso entre o chefe de Estado, o posicionamento do chefe de Estado e o posicionamento do chefe de governo. Mas, por um outro lado, há a possibilidade de uma atuação mais efetiva, uma vez que ele tem uma voz mais forte para poder direcionar os recursos para estas instituições do terceiro setor, podemos assim dizer, as instituições de caridade, fortalecendo a atuação da família real em temas que lhe foram tão caros ao longo de toda uma vida. Feita esta observação, acredito que se ele for para esta linha, ou seja, de fazer mais e falar menos, até a popularidade da monarquia ela vai ganhando força, né? Estamos falando aí de uma monarquia que tinha um apoio maior, ainda uma pesquisa feita recentemente demonstra que boa parte da população assim apoia, cerca de 60%, mas há resistências, até mesmo no dia de hoje nós tivemos alguns movimentos de alguns grupos resistentes, algumas pessoas foram presas justamente por discordarem de algumas formas de atuação da monarquia. Então, esta atuação no campo de apoio às instituições da caridade também fortalece a imagem da família real no contexto em que as monarquias estão em desgaste no mundo. William. Professor, com relação à postura do príncipe Charles e do rei Charles, o senhor acredita que essa postura ela vai mudar, tendo como referência a própria mãe, a rainha Elizabeth II, porque ela tinha uma máxima, que era nunca reclame, nunca explique, porque no modelo da monarquia constitucional britânica, os poderes soberanos são principalmente simbólicos e cerimoniais. É bom a gente também explicar aqui, né? Então, o esperado da família real é que ela permaneça neutra sempre. E lá no passado, o príncipe Charles costumava se expressar sobre alguns assuntos que considerava importante. Inclusive, há relatos que em 2015 ele escreveu muitas cartas a ministros do governo, expressando algumas preocupações no âmbito ambiental, por exemplo, das Forças Armadas.
e outras questões. O senhor acredita agora, como rei, a postura dele vai mudar, ou seja, ele vai ficar mais neutro? Ela já vem mudando, Kelly. Percebemos que ele, ao longo da vida, até já pronunciou-se sobre isso. Ele tinha a consciência de, enquanto fosse príncipe, tinha uma margem de atuação, uma margem de fala, podemos assim dizer, mais ampla. Agora, enquanto rei, o seu papel, como você bem indicou, Kelly, um papel mais protocolar, representativo, enquanto chefe de Estado de uma monarquia parlamentarista, e conforme já dissemos aos telespectadores, e tem não um papel de governar, mas